Sabe aquele momento que parece mágica, quando uma criança, depois de tentar muito, finalmente consegue fazer algo novo? A gente vai dar uma olhada por baixo do capô, lá dentro do cérebro, para entender o que realmente acontece nesse processo tão incrível. Imagina a cena, uma criança super concentrada, tentando encaixar uma peça no lugar. A gente vê a carinha de esforço, às vezes a frustração, e de repente, aquele sorriso de quem conseguiu. Mas o que será que está rolando lá dentro, nesse universo de neurônios, para essa mágica acontecer? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos lá. Tudo começa com um primeiro passo, uma primeira tentativa. É essa faísca inicial que dá a largada para uma transformação gigantesca dentro do cérebro. E os protagonistas dessa história toda são eles, os neurônios. São as células que carregam as mensagens no cérebro. No exato instante em que uma criança tenta fazer algo pela primeira vez, bilhões, é isso mesmo, bilhões dessas células começam a se comunicar. Elas disparam sinais, criam uma rede de atividade. É como se uma cidade inteira acendesse as luzes ao mesmo tempo. E aqui vem uma parte fundamental: não é só o acerto que importa. Cada vez que a torre de bloquinhos desmorona, cada rabisco que sai torto, tudo isso é informação. Para o cérebro não existe falha, sabe? Existe dado. E cada um desses dados serve para ajustar a próxima tentativa, deixando o cérebro mais forte e mais inteligente a cada passo. Tá, a gente já entendeu que tentar é o que importa. Mas como é que esse processo de tentativa e erro realmente constrói alguma coisa lá dentro? Porque isso não é abstrato, não. É um processo físico, biológico. Tem uma frase muito famosa na neurociência que diz o seguinte: neurônios que disparam juntos se conectam. Isso quer dizer que toda vez que a criança repete uma ação, o mesmo grupinho de neurônios é ativado juntinho. E é aí que a repetição entra em cena. Pensa que é como abrir uma trilha no meio de uma floresta. Na primeira vez, é super difícil, cheio de mato. Mas conforme a gente vai passando por ali várias vezes, o caminho vai ficando mais batido, mais largo, mais fácil de seguir, né? No cérebro é igual. Essa trilha é a conexão neural. E, claro, a ciência tem um nome para isso: fortalecimento sináptico. Não é só uma historinha, é um processo físico mesmo, onde as conexões entre os neurônios ficam mais robustas, mais rápidas. Exatamente assim que a memória nasce e que, com o tempo, a gente fica mestre em alguma coisa. Então, a grande virada de chave é essa. O objetivo do aprendizado não é a perfeição de primeira. O verdadeiro trabalho é esse, de artesão mesmo. Construir, fortalecer e às vezes até reconstruir essas estradas neurais. Uma tentativa de cada vez. Mas, calma aí. Existe um ingrediente secreto nessa receita toda. Um fator que pode acelerar ou simplesmente brecar todo esse processo. E esse fator é a emoção. Ela funciona como um verdadeiro interruptor do aprendizado. Pensa bem, com tanta informação nova, tanta tentativa acontecendo, como é que o cérebro decide o que é importante de verdade, o que vale a pena guardar? A resposta para essa pergunta está totalmente ligada ao ambiente emocional. E a diferença é da água para o vinho. Olha só, num ambiente seguro, de apoio, o cérebro libera dopamina. É aquele neurotransmissor do prazer que basicamente grita: isso é legal, continue. Isso deixa o cérebro aberto, curioso. Agora, o medo e a pressão fazem o oposto. Eles ativam a amígdala, que é tipo o sistema de alarme do cérebro. E quando esse alarme dispara, ele desliga tudo, bloqueando a capacidade de aprender e de formar novas memórias. Fica claro, então, quais são os ingredientes essenciais para manter esse cérebro no modo aprender, né? Primeiro, segurança emocional. Segundo, incentivo. E, por último, mas super importante, a liberdade de brincar, de explorar, sem aquele medo de errar. Ok, depois de toda essa atividade, de toda essa construção durante o dia, a gente pode pensar que o trabalho acabou. Mas não. Uma das partes mais cruciais do aprendizado acontece justamente quando a criança não está fazendo absolutamente nada. É isso mesmo, durante o sono. É como se o cérebro ligasse o turno da noite. Ele começa a repassar as experiências do dia, quase como se estivesse assistindo a um replay dos melhores momentos. E é nesse processo que ele seleciona o que é importante, fortalecendo aquelas conexões neurais que valem a pena e podando o que não é mais necessário. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. Dormir não é um estado passivo, de desligamento. É um período de estudo intenso e silencioso,
Super importante para consolidar tudo que foi praticado durante o dia. Certo. Agora que a gente já entendeu um pouco da neurociência por trás de tudo isso, qual é o nosso papel como pais, mães, cuidadores, professores nessa história toda? A primeira coisa, e talvez a mais importante, é entender o que o nosso trabalho não é. A nossa função não é empurrar, não é forçar a barra, nem acelerar o processo. Na verdade, como a gente viu, forçar o aprendizado pode ter exatamente o efeito contrário. O nosso verdadeiro papel é outro. É ser o arquiteto do ambiente. É cultivar um espaço seguro, um lugar onde o cérebro da criança se sinta à vontade para ser curioso, para tentar, para errar e, consequentemente, para crescer. Na prática, isso se resume a duas atitudes poderosas. Primeiro, celebrar o esforço, não só o resultado perfeito. E segundo, tratar o erro não como um problema, mas como uma parte normal e super importante do caminho, uma chance de tentar de novo. Cada vez que a gente faz isso, a gente está ativamente moldando um cérebro que não só aprende, mas que ama aprender. Porque, no fim das contas, a gente descobre que aprender não tem nada de truque de mágica. É o resultado de uma dança linda e complexa entre conexões neurais, um ambiente emocionalmente seguro e o afeto que nutre todo esse processo. E compreender como esse pequeno e brilhante cérebro funciona, isso nos dá o poder de apoiar o desenvolvimento das crianças da melhor maneira possível. Entender isso de verdade muda tudo.